Olá! O Plano Nacional de Educação, em vigor há um ano, estabeleceu como uma das metas a criação de uma lei de responsabilidade educacional, tema do Cidadania que começa agora. Em análise na Câmara dos Deputados, o projeto de lei define o que seria necessário para garantir um padrão de qualidade na educação, formação de professores, infraestrutura nas escolas e modelo de financiamento. Estabelece ainda a possibilidade de punir gestores públicos que, por ação ou omissão, comprometam a garantia do direito à educação básica. Nós vamos conversar com João Batista Araújo Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beta. Professor, qual é a importância de haver uma lei de responsabilidade educacional? Olha, a meu ver, não é o caso de haver uma lei de responsabilidade educacional. A responsabilidade educacional deve ser um padrão cultural da sociedade. De um lado, as instituições públicas cumprirem seu papel e, de outro lado, a sociedade se organizar para cobrar qualidade, seja os pais, sejam os alunos, seja o setor empresarial, que precisa de uma mão de obra bem qualificada para poder tocar a economia. Mas havia demanda pela criação de algum processo de controle social sobre a educação. E tanto que é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Há um grupo que se organizou para poder pressionar por isso, né? Você pode chamar de demanda, mas é uma pressão para criar isso, mas eu não vejo assim, em nenhum país do mundo, né, que você tenha esse tipo de mecanismo. O que acontece no Brasil? A gente acredita que lei cria realidade. A lei não cria realidade. A lei pode viabilizar alguma coisa que uma sociedade quer fazer. Agora, o Brasil ainda não decidiu que ele quer ter educação de qualidade. Desde a época de 50, quando a gente começou a cuidar de educação, e da década de 60, quando a gente começou a expandir a educação, que a única coisa que se faz em educação no Brasil é expandir. Expandir, quero mais, quero tempo integral, quero pós-graduação. Hoje, de expandir, manhã, que o senhor diz, é aumentar a oferta, aumentar a universalização. Mais vagas, mas hoje de manhã a gente estava falando lá na Câmara dos Deputados, teve uma reunião, hoje no Brasil tem 7 milhões e 200 mil vagas no ensino superior. E tem gente dizendo que tem que dobrar. A população está diminuindo. Então parece que as pessoas não fazem conta. Então no Brasil se acha que se faz educação aumentando recursos e aumentando a oferta. Então não há pressão efetiva para a educação. Não vai ser uma lei que vai resolver isso. Mas, professor, sem a expansão da oferta, sem a universalização, também não se faz educação. Seria uma educação para poucos, né? A educação tem que ser para todos, mas o Brasil há vários anos já tem muito mais vagas do que alunos para essas vagas. E a gente tem muitos alunos que estão na escola e ficam reprovados muitos anos. Quer dizer, a gente não faz qualidade, realmente não opera um sistema educacional como deve ser. A gente apenas tem uma hotelaria boa, expandida, mas que efetivamente não cumpre a missão que deve ter um sistema educacional. O que o senhor está dizendo é que tem mais vagas do que alunos para as vagas? Certamente tem no ensino fundamental. No ensino médio você tem tantas vagas quanto jovens de 15 a 17 anos, só que eles não estão na escola de ensino médio. E no ensino superior você tem o equivalente a mais da metade dos alunos que saem do ensino médio. Só que nós temos o represamento que as pessoas ficam na universidade, 50% delas saem. Quer dizer, é um sistema que só pensa em se expandir e nunca pensa em qualidade. E o que precisa fazer então? Olha, se a gente olhar a experiência dos outros países, nós temos dois exemplos. Tem um exemplo histórico e um exemplo mais recente. O exemplo histórico são aqueles países que no século XVIII, XIX, com a industrialização, começaram a desenvolver um sistema de educação de massa, que foi progressivo, que foi primeiro os homens, depois as mulheres, depois as crianças, e foi atendendo às demandas da sociedade, que foram relativamente bem comportadas dentro de um crescimento demográfico e um enriquecimento grande dos países. Então, a educação nesses países, sobretudo na Europa continental, em alguns países da Ásia, ela foi progressiva e nunca foi ruim. Ela sempre teve um modelo de escola, um modelo de ensino que funcionou bem. Progressiva, que o senhor diz até na expansão. Até na sua expansão, dentro de demografias bem comportadas, não explosivas como as nossas aqui do Brasil. Então, esses países nunca tiveram graves problemas. Sempre tem crises aqui e ali, descarrilham, mas são países que tiveram. O outro exemplo são os países que, a partir do pós-guerra em particular, tiveram que se equipar para entrar no mundo moderno, sobretudo os países asiáticos, alguns países da Europa, do Mediterrâneo em particular, alguns países da América Latina. Então começaram a fazer reformas educacionais, recuperando um passado que nunca tiveram. E aí você tem exemplos de grande êxito, como é o caso de Singapura, o caso da Coreia, o caso da Irlanda, e tem exemplos que ficaram pelo meio do caminho. O nosso é um. O que acontece no Brasil? O que aconteceu? O Brasil é um país que entrou com 200 e tantos anos de atraso nessa corrida. Nós começamos a preocupar formalmente como sociedade por volta de 1950. Na década de 50 foi o movimento da educação, os pioneiros da educação, se falava na coisa.
Na década de 60, a campanha eleitoral da década de 60, o tema era universalizar o ensino primário, 4 séries, era o tema em 60. Agora, olha bem, em 1950, o Brasil tinha... Que só se conseguiu 50 anos depois. Né? Pois é, em 1950 o Brasil tinha 50 milhões de habitantes, 50 e poucos, que era a população da Alemanha, né, da Itália, da França. Hoje nós temos 50 milhões de pessoas na escola e a população deles ainda é desse tamanho. Então nós entramos atrasado, crescimento vertiginoso e não conseguimos ofertar algo progressivo. Na década de 60, o que se decidiu? Ao invés de fazer só os 4 anos para todo mundo, é fazer tudo para todo mundo. Aí você começou a esgarçar o sistema e até hoje a gente não conseguiu parar para pensar o que nós estamos fazendo. O senhor defende, então, uma reforma profunda? Olha, quer dizer, para fazer educação, o que os países fazem, né? Tanto no modelo histórico quanto no modelo mais abrupto? A educação depende de um conjunto de instituições que funcionam na sociedade. Não precisa de lei para isso. Você tem que primeiro ter uma ideia do que é a escola. Para que é a escola? Nós tínhamos essa ideia até alguns anos atrás. Hoje a escola é qualquer coisa, para fazer o aluno feliz, para a cidadania, para várias coisas. Raramente alguém diz que a escola é para ensinar um conjunto de competências essenciais para o cidadão ou para passar no vestibular, né? Como várias escolas anunciam até para pré-escola, que já estão preparando a criança para o vestibular. Né? Então você tem que ter uma ideia da sociedade, o que é escola. Porque isso define se tem um diretor, se ele tem autoridade, se não tem autoridade. Etc. Essa noção foi para o brecho. Né? Depois você tem que ter uma instituição fundamental que é formação de professores. Quem pode ser professor, como é que se forma, como é que ele sabe, o que é que tem que saber e como é que eu dou carimbo para ele ir e trabalhar como professor. Nós não temos isso, né? A formação que tem é extremamente precária e, sobretudo, desculpa, o sistema não consegue atrair pessoas bem formadas no secundário. Não há nenhum país do mundo que tenha educação boa com professores ruins. Então, por aí nós não temos. Não precisa de lei para isso. Uma pesquisa muito interessante da Fundação Carlos Chagas que concluiu que só 2% dos alunos que concluem o ensino médio se interessam em fazer licenciaturas. Exatamente. Né? Depois você tem a questão de currículo. Agora que está se falando em currículo, se quiser nós podemos discutir sobre currículo depois, mas tem que ter um ordenamento do sistema. Né? O senhor está falando da base nacional curricular comum. Né? Nas várias séries, né? Depois você tem que ter avaliação. É o único parâmetro institucional que nós temos um pouquinho no Brasil. E esse está funcionando mais ou menos. E o outro é gestão, que é isso que está aí. Né? O país está vendo que ele não consegue se gerir, a educação não se gera. Então, dos 5 parâmetros institucionais para fazer educação, nós temos um pedaço de um e não temos os outros. E isso não se cria por lei. Isso tem que ter uma consciência social, tem que ter uma pressão dos alunos, dos pais, dos empresários, que são os maiores interessados nisso, e uma postura séria dos governos de cumprir bem a sua função, que também eles não fazem. E qual seria o papel de uma lei de responsabilidade educacional? Olha, eu não acho que tem papel para uma lei dessa. Né? Nós não estamos precisando de polícia na educação. Nós estamos precisando de criar e fomentar instituições. Né? O que o Brasil precisava de fazer em vez de lei? Incentivo. Né? Premia quem é bom. Hoje estão cortando o dinheiro do Senai, quer dizer, quem é bom corta. Não é? Então, quer dizer, para que você vai ter lei se você não respeita a qualidade, se você não premia a competência? E como é que você define quem é bom? Olha, na educação o critério, né, se a gente admitir que a escola, a função dela é preparar o cidadão, o indivíduo para ser um cidadão e contribuir no setor produtivo, não é, ele tem um conjunto de habilidades cognitivas, sobretudo a linguagem, a matemática e o uso da linguagem para aprender o funcionamento do mundo, as ciências e o ambiente, e um conjunto de comportamentos, não é, de ser pontual, chegar na hora, não colar, não roubar, essas coisas todas que são importantes para a vida da sociedade, que antes se aprendia em casa, hoje não se aprende nem na casa, nem na escola, mas que são fundamentais para a sociedade poder funcionar. Isso é a função da escola. O que nós podemos medir? O que a escola pode saber fazer? Bem a parte cognitiva, razoavelmente a parte comportamental. E para isso exigem parâmetros, exigem exames, o mundo inteiro hoje usa os parâmetros internacionais, por exemplo, o PISA, o TIMSS, que são testes internacionais bem aceitos, e que dão uma ideia muito clara de quais países estão conseguindo ou não preparar os indivíduos para ser cidadão do século XXI. E a avaliação do senhor em relação ao que o Brasil usa, o teste do IDEB, por exemplo? Olha, o IDEB é uma coisa, a Prova Brasil é outra. A Prova Brasil é razoável. O problema da Prova Brasil é que ela não está relacionada com o currículo que não existe. Então, quando as pessoas veem o resultado da Prova Brasil, falam, e agora, o que eu faço? Não tem um currículo do lado e não tem um livro didático de qualidade para poder acompanhar. Então, nós estamos fazendo aí 20 rodadas da Prova Brasil e o carro não sai do atoleiro.
Quer dizer, o termômetro é bom, mas os outros instrumentos para poder curar a febre não estão em movimento. O IDEB não é um indicador ruim porque ele é uma mistura de nota de prova com questão de eficiência de fluxo escolar. Então ele dá uma mensagem equivocada porque tem maneiras de você ludibriar o sistema. E como no Brasil conseguiria se avaliar, então? Quem é bom, quem merece ser premiado? Não, eu acho que a Prova Brasil, por exemplo, é um instrumento razoável, não precisa do IDEB. Né? Hoje, nessa reunião que estou mencionando na Câmara, estava lá o caso de Sobral, que é um município que é desponta no Brasil, não é? E o que caracteriza um município que faz educação boa, e nós temos muito pouco no Brasil, é que você não tem uma escola boa, toda a escola é boa. É isso que o Brasil não aprendeu. Isso aconteceu em Sobral? Em Sobral é um e tem mais uma meia dúzia, talvez uns 10 municípios do Brasil que conseguem isso razoavelmente bem. No meu instituto nós criamos um prêmio, chama Prêmio Prefeito Nota 10, que é exatamente para premiar aquele município em que todas as escolas atingem algum patamar mínimo do 5º ano e do 9º ano. Eu acredito que esse tipo de incentivo, difundir essas experiências, é muito mais importante do que criar uma polícia para ficar vigiando o prefeito. Mas o senhor defende, então, a premiação de prefeitos que tenham escolas que consigam, por exemplo, melhorar o IDEB? Eu defendo a ideia de incentivo. Né? Ao invés de você criar regras, obrigações, punição, listas de coisas, premia resultado. Seja o resultado do aluno, seja do professor, do diretor, do prefeito, do sistema, de um lado. E de outro, ao invés de ditar programas a partir de Brasília, façam isso, façam aquilo. Cria incentivo para quem tiver boas ideias. E avaliar e testar e dizer, essa é a boa ideia. Então você cria na sociedade focos de inovação e de novidade que vão demonstrar para os outros como é que se faz. Um argumento que é apresentado com alguma frequência nas audiências públicas na área de educação aqui no Senado é que em relação ao IDEB, né, regiões com baixo índice de desenvolvimento humano tendem a ter o IDEB mais baixo. Né? Eventualmente, você ter uma piora no IDEB de uma determinada escola não é obrigatoriamente ou na Prova Brasil, né, no resultado da Prova Brasil, não seria obrigatoriamente um resultado ruim, porque essa escola conseguiu expandir, né? Conseguiu atender mais a população. E você não premiar uma escola como essa, que tem muito mais dificuldade porque os alunos têm pais que não têm condições de ajudar as crianças, né, seria uma coisa ruim. Olha, o município que ganhou o prêmio Prefeito Nota 10 no ano passado é um município chamado Brejo Santo, no interior do Ceará, cujo PIB é 20 vezes menor do que São Paulo. Ele tem 40% da população na zona rural. Quer dizer, então, isso não é desculpa. A pobreza não é desculpa para não ter educação de qualidade. O que eles fizeram, professor? O senhor que acompanhou o processo lá? Exatamente o trivial variado. Tem escola, tem professor, tem currículo, tem que dar aula, se o menino aprendeu, tem que ajudar a aprender. E nada de balangandã. Né? O que o senhor chama de balangandã? É projeto isso, mais aquilo. Tem o trivial. Vamos fazer o essencial, fazer bem feito, fazer todo ano e repetir. E por que isso não consegue ser replicado? Se é trivial, como o senhor está dizendo? Fazer o trivial variado não é fácil, não. Não? Não é qualquer cozinheiro que sabe fazer trivial variado, não. Você tem que ter as coisas básicas, tem que ter uma sociedade que cobra e tem que ter continuidade. E o que fez? O que o senhor imagina que fez isso acontecer em Sobral e nesses outros, em Brejo Santo e nesses outros municípios que o senhor está citando? Olha, exatamente. Não tem milagre. Não é? Eles fazem as coisas básicas com simplicidade. Mas tem a participação da sociedade, tem controle social? O que está acontecendo nesses... Não, você cria a ideia de que a escola tem que ser boa. Não é? Quer dizer, o poder público faz a parte dele. Ele não fica dizendo, olha, a escola aqui é ruim porque o MEC não mandou dinheiro. A escola aqui é ruim porque vocês são pobres, ou porque são pretos, ou porque são isso. Não, a escola aqui vai ser boa. Nós vamos trabalhar e ela vai melhorar. E nós vamos estudar. Agora tem que vir, tem que chegar na hora. Não vai ter professor com licença para trabalhar no gabinete do vereador. Quer dizer, você faz o trivial variado, faz a moralidade convencional acontecer. O que difere esses poucos municípios dos outros é que, por alguma razão, eles tiveram continuidade administrativa, seja do prefeito, seja da política, seja da ideia. Não é? E, com o tempo, você acaba criando na sociedade uma expectativa que não deixa a coisa andar para trás. Eu imagino que, mesmo em Sobral hoje, que ainda está dentro do período de um mesmo grupo político, se mudar o grupo político, vai ser muito difícil retroceder, porque a sociedade já criou mecanismos de cobrar, de esperar. Quer dizer, você está num município onde o prefeito diz, qualquer escola onde você colocar seu aluno, ele vai ter o mesmo padrão de ensino, é muito difícil você destruir essa sociedade. E quais são esses mecanismos, professor?
são esses de montar, quer dizer, olha, escola... Não, os mecanismos que a sociedade tem para cobrar e a expectativa, a garantia de garantia do direito. Hoje não tem muito. Né? Hoje não tem muito porque a diferença, quer dizer, o que aconteceu no Brasil? A maioria das crianças que está na escola pública, os pais tiveram menos escolaridade do que os seus filhos. Quer dizer, para os pais dos alunos da escola pública, hoje a escola é claramente muito melhor do que a oportunidade que eles tiveram. Então é muito difícil para eles, poxa, meu filho está tendo melhor do que eu. Ele tem farda, ele tem merenda, ele tem aula de vez em quando, né? Ele tem um prédio, tem professor, que não tinha no meu tempo. Por que eu vou reclamar? Então as pessoas não têm a dimensão de que a sociedade hoje é outra, exige muito mais, e eles não estão recebendo por aquilo que a sociedade está pagando para esse sistema. Então falta, né, aos pais a informação de que, olha, está melhor do que vocês tiveram, mas está muito pior do que precisa ter. Né? E hoje, para você chegar aqui, você tem que correr muito mais. Porque hoje você fica parado e você dá para trás, porque o outro vai para frente. Então, essa relação os pais não têm. Né? E isso você tem também uma assimetria entre o nível de educação dos pais e o nível dos professores. Quer dizer, o professor tipicamente tem um curso médio ou superior. A média de escolaridade do brasileiro são 7 anos. Você tem um nível dentro dos professores, são 75% dos professores brasileiros hoje têm nível superior. Né? Quer dizer, então você tem uma diferença muito grande aí, que o diálogo fica prejudicado. Então você tem a questão do autoritarismo, do paternalismo, em que não há um diálogo de cliente, não é, de dono da escola. Ele é um usuário do serviço público, não é, que também não é diferente da polícia, na saúde, etc. Todo esse problema a forma do serviço público se apresentar ao público. Não é? E esses mecanismos como IDEC, como Prova Brasil, só aos poucos estão começando a pegar. São importantes, estão começando a pegar, não é? Mas o que não é claro demonstrar é isso que você mencionou antes. Uma nota da escola hoje não significa se essa escola está fazendo ou não aquilo que ela pode fazer. Não é? Quer dizer, uma escola que só tem aluno muito pobre, em condições muito precárias, com as condições que ela tem, ela pode chegar até aqui. Se estiver aqui, está melhorzinho do que a outra, que só tem aluno de nível socioeconômico muito grande, nada que ela fizer vai afetar esse nível. Isso os pais têm dificuldade de aprender. E agora, essa escola não pode, em hipótese alguma, ser punida, né? Agora, mas a questão importante é que não há razão para ter escola ruim. A razão para ter escola ruim é falta de gestão, falta de trabalho dos prefeitos, da Secretaria de Educação, de fazer a coisa direito. Quer dizer, todos os municípios poderiam fazer direito se eles levassem as coisas a sério. E como se constrói isso, senador, professor? É difícil. Não é? Não, porque eu só falo assim, é o conceito de responsabilidade na educação, mas não precisa da lei. Não, a lei não vai resolver nada, né? Com certeza. Nós temos milhares de leis aí, você sabe que elas não resolvem. Não é? Agora, como é que você cria essa consciência na sociedade? Não é? É pela emulação, pelos exemplos, premiando os que são bons. Do lado da sociedade. Do lado da comunicação, poderia haver uma comunicação mais bem feita sobre educação de qualidade, mostrar os bons exemplos, mas isso não acontece. O que acontece no Brasil, sobretudo na mídia televisiva? É o sensacionalismo. Ou você mostra a escola que tem xadrez, balé, penduricalhos, ou a escola que está caindo no telhado. Não é? Quer dizer, então isso não ajuda muito a causa da educação. Não é? Quer dizer, o arroz com feijão, roupa lavada, pitoresco, né? Comida na mesa não é notícia. Então você não entende essa ideia entre ter uma escola de excelência no município e ter qualquer escola que é muito boa. A mídia ainda não assimilou isso. Isso é o trabalho. E o grande papel, eu acho que cabe aos empresários. Quer dizer, o empresário paga o imposto e ele paga pelo funcionário mal educado e mal treinado. Ele paga 2 vezes e não reclama. Então eu acho que a incapacidade do empresariado brasileiro se organizar, cobrar uma educação de qualidade, é um dos grandes empecilhos para que a educação melhore no Brasil. Na hora que eles fizessem isso, com a competência que eles fazem, quando aumentam os seus impostos, quando cortam as suas benesses, se eles usassem a mesma força, a mesma competência, a educação certamente seria muito melhor. Mas o senhor não imagina que os pais dos alunos tenham a habilidade para fazer isso também? Não tem se os tiverem meios, instrumentos? Quer dizer, quando você tem, na educação municipal, né, por uma questão de circunstância, o prefeito disse, você vai estudar aqui porque eu não tenho como colocar ônibus escolar na cidade. Qualquer cidade do Brasil, onde o pai pode escolher a escola do filho, pode reparar que tem fila na melhor escola. Pode reparar. E todo ano a televisão ainda acha municípios onde tem fila na escola e lê errado, lê que faltam vagas. Não é que faltam vagas, é que o povo inteligente sabe onde está a boa escola. Não é? Então, quando você tem competição entre as escolas, você consegue fazer isso. Esse é um mecanismo simples. Numa situação urbana é mais difícil por causa do custo de locomover. Mas há técnicas, há formas de você emular. Uma dessas é mostrar o resultado. É uma delas.
Mas e como é que o senhor imagina que os pais podem fazer essa cobrança? Não é só fazer a fila. Fazer a fila na porta da escola não é uma cobrança, mas... Olha, quer dizer, o pai que pode... A sociedade, não só os empresários, o pai né? que pode mudar o filho da escola, a cobrança que ele faz isso. Ele vai para a porta da próxima escola. Não é? Se ele tiver um promotor bom, ele fala, então todo aluno vai ficar nessa escola boa. Aí cria um caos até o município responder aquilo. Mas a lei de responsabilidade de educação não seria uma resposta? Não, porque ela cria mecanismos formais. A lei tipo brasileira. Tem que ter privada, tem que ter vaso sanitário, tem que ter tantos livros, tem que ter um professor com tantos anos. Isso não resolve nada. Bom, professor, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com o professor João Batista Oliveira Araújo, presidente do Instituto Alfa e Beto, sobre a criação de uma lei de responsabilidade educacional. Se você tiver sugestões ou críticas, ligue para 0800 61 2211. Ou se quiser rever esse programa ou outros da TV, você pode acessar www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até a próxima.